Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cobrou a Polícia Federal a respeito do inquérito que investiga Elon Musk. Como nós sabemos, a partir de setembro, agosto de 2024, houveram alguns problemas a respeito do cumprimento de decisões judiciais por parte de Elon Musk. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que fossem apresentadas pela empresa X aqui no Brasil o responsável, não houve apresentação. O ministro, a partir do desencadeamento de algumas outras decisões, derrubou o X e aí isso levantou um debate a respeito da liberdade de expressão no Brasil, o que foi fomentado principalmente a partir do YouTube aqui e outras mídias sociais. Agora, a Folha de Pernambuco e também o Exame divulgaram que o ministro do Supremo Tribunal Federal está cobrando a Polícia Federal a respeito da investigação que tem como investigado Elon Musk. E claro, meus caros, eu sei que esse assunto desperta na gente uma discussão, porque muitas pessoas defendem uma liberdade de expressão irrestrita e, portanto, criticam a postura do Supremo Tribunal Federal ao estar, de certa forma, reduzindo o alcance da liberdade de expressão, e alguns até entonaram um tipo de defesa, um coro de defesa sobre Elon Musk, o que foi endossado por muitos deputados federais, inclusive alguns senadores, conforme as publicações que foram realizadas, principalmente aqui no YouTube, e em debates que acontecem lá no Congresso Nacional. Acontece o seguinte: nós temos que levar em consideração uma discussão a respeito da soberania do Estado. Um agente privado não pode descumprir uma decisão judicial simplesmente porque não quer cumprir. E claro, nós podemos fazer alguns comentários e de repente até algumas críticas a respeito dessa subsunção de competências por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem abraçado muitas competências que para um tribunal constitucional não seria razoável. É evidente que um tribunal constitucional deveria se quedar apenas por questões que discutissem ali a Constituição e a interpretação constitucional, deixando principalmente questões que diz respeito à investigação criminal a cargo dos outros órgãos jurisdicionais, principalmente os órgãos hierarquicamente inferiores. Ocorre que este inquérito é conduzido lá no Supremo Tribunal Federal desde que houve a primeira instauração do inquérito das fake news pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que à época era presidente Dias Toffoli, e designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Então, você, claro, você pode reconhecer que existe aqui uma certa problemática no que diz respeito a essa competência desses inquéritos que se tramitam no Supremo Tribunal Federal. Agora, acontece o seguinte: quem é o tribunal competente para a interpretação constitucional é o próprio Supremo. Se o Supremo adota a interpretação constitucional na qual ele se coloca na condição de competente para condução desse tipo de procedimento, aí não há mais o que se discutir, pelo menos não no campo jurídico. Aí resta o campo político, as modificações que podem ser proporcionadas pelo Poder Legislativo. De outro lado, nós temos o investigado, Elon Musk, um agente privado que deliberadamente optou por descumprir a decisão judicial e, inclusive, fez ameaças através das redes sociais, afrontando diretamente a soberania nacional. Os caras, em se tratando de soberania, aí nós precisamos levantar o nosso respeito pela pátria. Qual é a manifestação do respeito por nossa pátria? Que as decisões emanadas pelos poderes constituídos sejam cumpridas. E é claro que é possível a discussão da decisão, mas a discussão das decisões tem que se dar no campo jurídico, né? Não através de postagem, como inclusive o bilionário fez uma postagem ameaçando o ministro da Suprema Corte, ofendendo o atual presidente da República. Independente de você gostar ou não, não é possível que nós entendamos isso como razoável, um agente privado vir e ofender membros da mais alta cúpula dos poderes do Brasil, ainda que você não goste do atual governo, ainda que você deteste. Quer dizer, o agente privado está descumprindo a nossa soberania, está querendo violar e ofendendo de forma muito enfática e visível a soberania nacional, querendo descumprir ordens que são emanadas do Poder Judiciário. É claro que é uma discussão que não é muito simples e com toda certeza acaba tendo lado, principalmente quando nós nos encontramos diante de espectros políticos tão opostos, né? Alguns de direita, outros de esquerda, outros de centro, não sei o que, extrema direita, extrema esquerda, e aí as pessoas acabam deixando de lado questões objetivas a partir de uma leitura da lei e da Constituição. Mas nós já falamos aqui várias vezes a respeito da soberania nacional. Então, provavelmente o inquérito policial vai andar e é possível que resulte alguma responsabilidade para o bilionário, até porque houve uma ameaça visível através daquela publicação que ele fez no X, que colocava o careca lá atrás da prisão. Não há outro caminho, né? Já que a nossa legislação estipula
pena, inclusive privativa de liberdade, para esse tipo de comportamento. Seja compreendido como ameaça, seja compreendido como uma injúria. Qual é a sua opinião a respeito desse fato? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser, pode estar acessando a notícia aí na revista Exame e também aqui na Folha de Pernambuco. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.